Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, eu faço parte do FRK Advogados, sou advogado e também mediador devidamente capacitado e inscrito no quadro de mediadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialista na solução de conflitos de relações continuadas, tais como relações de família, relações empresariais e direito de vizinhança. Hoje, no projeto FRK Explica, vamos conversar com vocês a respeito do procedimento da mediação. Em conversa com algumas pessoas, verificamos a necessidade de trazer uma melhor explicação sobre esse instituto, tendo em vista que a maioria ou conhece pouco ou desconhece como funciona a mediação. Pelo sistema brasileiro, além da solução do conflito via poder judiciário, ou seja, por meio de uma decisão judicial imposta para cumprimento entre as partes litigantes, existem outros meios adequados de solução de conflitos. Um deles nós vamos tratar hoje, e não só hoje, mas em vídeos posteriores também, de modo que a gente possa explicar com maiores detalhes como funciona a questão da mediação para a solução de conflitos. Em 2010, foi publicada a Resolução 125 pelo Conselho Nacional de Justiça, naquele momento presidido pelo ministro César Peluso. Nesta ocasião, foram apresentadas as diretrizes a respeito de como a mediação deve funcionar. Posteriormente a isso, em 2015, foi publicada uma lei disciplinando essa matéria. Você já participou de uma audiência em que as partes se encontram e se deparam com a seguinte pergunta: conversaram sobre um acordo? Este é um modo ultrapassado de tratar do assunto. Ampliando o modo de comunicação, existem técnicas adequadas para a solução do conflito que são mais duradouras e eficazes ao longo do tempo. A mediação, então, é composta por 5 etapas. A primeira etapa é aquela em que o mediador recebe as partes, se as partes estiverem acompanhadas de advogados ou de técnicos, enfim, todos aqueles que vão participar da sessão de mediação. Após feito esse acolhimento, são explicadas às partes e os demais presentes nessa sessão de mediação como a mediação funciona. Na segunda etapa, as partes terão oportunidade, elas próprias preferencialmente, para expor as razões pelas quais elas optaram por se dirigir ao mediador e o que elas querem trazer de modo que seja conversado e solucionado. Após a manifestação direta das partes, todos os demais terão oportunidade de falar e contribuir de modo que a sessão ocorra da melhor maneira possível. Em seguida, se passa para a terceira fase, em que as partes e os demais presentes terão oportunidade de expor as suas ideias e aquilo que pode ser feito para solucionar o conflito. Já num quarto momento, serão delimitados exatamente e de maneira objetiva quais serão os temas a serem abordados, quais são efetivamente aqueles pontos em que são detectados os problemas para que, um a um desses temas, possam ser abordados individualmente e solucionados. Num quinto e último momento, havendo consenso sobre aqueles pontos específicos que foram abordados, esta solução será redigida, assinada por todos e pelo mediador e levada para homologação judicial. Uma vez homologado este acordo pelo juiz, ele passa a ter a mesma força de uma decisão judicial. A grande diferença é que a construção do acordo foi feita pelas partes. Isto é que seria a situação ideal, e não uma situação em que o juiz, diante das informações das partes e delimitando o objeto a ser decidido, segundo sua própria convicção, lança uma decisão e aquela decisão, então, uma vez transitado e julgado,
passa a ser obrigatória entre as partes. A diferença, então, desta maneira de solucionar o conflito e da maneira em que é feita pelo Poder Judiciário está no fato de que, na primeira hipótese, as próprias partes, que são as que mais conhecem o conflito e que mais conhecem os detalhes de todas as questões, elas próprias acabam fazendo a construção de uma solução para o conflito. Já junto ao Poder Judiciário, a solução do conflito é dada pelo juiz, que de maneira impositiva obriga as partes a cumprirem aquela decisão tal qual ela foi lançada. No próximo vídeo, iremos trazer para vocês explicações mais detalhadas de como a primeira etapa funciona. Procure resolver seus conflitos por meio da mediação com um profissional capacitado e experiente na área, e ainda que possua instalações adequadas para receber os envolvidos. Pode ter certeza, isto vai mudar a sua vida. Chegamos ao final de mais um vídeo da série FRK Explica. Não deixe de curtir e divulgar. Assim vocês nos incentivam a produzir cada vez mais este tipo de conteúdo. Obrigado.